Meus amados, tudo bem com vocês? Agora vamos para o nosso day trade, que eu espero que meu ponto não caia. Porque se ontem caiu, já caiu umas 2 ou 3 vezes, o ponto já caiu no chão. É que como eu sou delicadinho, a orelha é pequenininha, eles me dão um ponto maluco, que é um negócio gigante. E hoje eu vou ter o prazer de receber um cara que eu conheci na Expo Money há uns 10, 15 anos atrás, que quando eu conheci, ele era o dobro do que é hoje. Meu camarada André Moraes. Cabral, desse jeito todo mundo achar que nós somos velhos. Eu não escuto. Será que eu não escuta? Será que é meu áudio Agora aqui? escuto. Agora escuto. Agora escutou? Escuto. Escutou? Escutei. Ah, então tá bom. Você já tá... O pessoal já deve estar achando que nós somos velhos já, né? Esse negócio de 15 anos atrás. Ah, deve ter, não sei não. Mas é verdade, né, Cabral? Para quem não sabe, né, a maior feira de investimentos no Brasil, há 10, 15 anos atrás, era a Expo Money. Num ambiente onde você não tinha rede social, não tinha YouTube, não tinha um canal como esse aqui. Então, aonde você encontrava outros investidores que gostavam do mercado de renda variável? Era nessa feira, né? Então, eu me lembro da gente há 10, 15 anos, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, indo lá, batendo papo, era onde a gente se falava, você dando palestra, eu dando palestra, era bem interessante. Sempre que a gente vai falar sobre ela, a gente morre de saudade, né? Muita gente, muita gente legal a partir daquela feira. E a feira era gigante, assim, era monstra a feira. E depois ia pros hoje a Expert já é bem maior do que... isso aí. Hoje a Expert já é muito maior do que era a feira, né? Mas o mercado de investimentos no Brasil era muito menor do que ele é hoje, né? Exatamente. Eu me lembro que eu participei, você, Calil e a Mônica, num debate numa arena. Putz, eu não lembro da arena. Me lembro disso, realmente. Me lembro disso. Isso foi, olha, pra você ter... Eu me lembro do ano, acho que foi 2013. Pô, então tá. Então são 8 anos. 8 anos. Bom, mas essa foi uma das vezes, viu? Porque era muito bom ir nessa feira. Sem dúvida. Meu camarada, deixa eu te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo que vem pela primeira vez no day trade. Como você chegou na análise técnica? Como você foi parar aqui? Qual é a tua história antes disso? Então, Cabral, cara, eu comecei no mercado em 2002, né? E como qualquer trader que começa com o mercado em alta, né? Para quem não se lembra, o mercado ele viveu uma crise durante alguns anos que acabou em 2002, né? Todo mundo com muita expectativa da eleição do Lula, a partir do momento que ele amenizou o discurso, né, e começou a colocar gente que entendia de mercado, o mercado começou a subir, e a gente teve de 2002 a 2005, 3 anos e meio aí de mercado lindo, maravilhoso, né, como é o que a gente viveu de 2016 a 2020. Só que mesmo com uma subida forte de mercado, de vez em quando você passa por alguns sustos. Por exemplo, a gente teve em 2017 a questão do Joesley Day, que o mercado caiu de um dia para o outro 10%, para alguns ativos até mais, 15%, 20%. A gente teve em 2018 uma queda forte quando teve a greve dos caminhoneiros, mas entre 2002 e 2005 eu não me lembro de uma grande crise que tenha me feito entender que eu só estava ganhando dinheiro porque o mercado só subia, então não tinha que fazer nada, podia comprar qualquer coisa naquela época subia. Em 2005 o mercado caiu com força por conta de um problema na China, que eu não me lembro mais qual era, mas foi uma queda muito forte por lá, e em um mês o mercado, caiu 15%, 20%, e boa parte do que eu tinha ganho em 3 anos anteriores foi-se embora nesse mês. Aí eu resolvi estudar, que eu percebi ali que eu não sabia nada de mercado, eu só estava ganhando porque o mercado só subia. E, cara, era muito difícil estudar análise de fundamento, porque a maioria dos livros era em inglês, que não traduziam a realidade que tinha aqui, não tinha curso, não tinha internet, não tinha YouTube, e a análise técnica era algo não fácil, porque operar seguindo a análise técnica não é nada fácil, mas é algo mais simples, né? Ela na verdade,
como você vai fazer a leitura de um gráfico de 2 eixos. Eu me formei em engenheiro civil, então eu estudei teorema de Laplace, série de Fourier. Um gráfico de 2 eixos era uma coisa mais simples de ser entendida. Então eu, a partir dali, resolvi me especializar em análise técnica e desde então, num primeiro momento como trader, fui trader entre 2007 e 2012, e depois como analista. Num processo de transição, a partir de 2015 eu fiquei só como analista, primeiro como analista-chefe da XP, depois na CLIA e depois na Rico, que é onde eu estou agora, tá? Então, desde 2005, utilizando análise técnica para tomada de decisão. Ok. Vamos lá começar com os gráficos? Vamos lá. Então, compartilha a sua tela aí. Vamos ver o dólar primeiro, por favor. Ah, beleza. Vamos lá, compartilhar a tela. O Cabral, eu sempre coloco aqui, cara, o contrato do dólar do Mini, cara, que esses contratos, a liquidez está maior do que o cheio. Começou a 1.500 antigamente, exato, não tinha liquidez nenhum, era um saco operar, caía todo dia a plataforma, né? Eu não esqueci o nome da plataforma, era uma plataforma que você utilizava, não tinha stop, caía tudo. Agora tem uma liquidez muito maior do que o contrato cheio, né? Então eu parei de olhar qualquer coisa que não seja de contrato cheio, né? E por incrível que pareça, Cabral, o gráfico do dólar é muito parecido com o gráfico do Bovespa, né? Um troço que no curto prazo não tem direção, né, cara? Porque você tá aqui, assim como o Ibovespa, né? E aí, perdoe. Assim como o Ibovespa, eu já estava olhando ali o índice futuro, né? Porque são duas coisas que estão aí com dificuldade da tendência. Eles estão vivendo um momento de consolidação. A diferença, Cabral, é que o dólar está batendo agora no teto dessa consolidação, enquanto o Ibovespa não. Então, este lugar é uma região, para mim, de forte resistência do dólar, né? E um lugar onde por enquanto eu não me animaria muito para comprar, né? Então é um lugar aí onde imagino seja de bater muita cabeça, de ter muita dificuldade, e para romper esse ponto vai precisar de força, né? Então a gente precisa aí de um momento ruim lá fora, de repente de um momento ruim aqui dentro, pior, né? Um momento ruim que a gente está vivendo já faz algum tempo, né? Mas uma piora no ambiente aqui para que a gente rompa isso. E aí, para cima desse ponto, cara, quando você falou de dólar a 1 centavo, eu só queria dólar de novo a 3 um dia, né? Porque acima desse ponto, né, a gente meio que tem um buraco grande até lá em cima, né? Lá perto dos 5,60, né? Isso falando de curtíssimo prazo, né? E não muda muito quando a gente vai para gráficos diários, né? A gente também está num ponto aí de bastante batida de cabeça, e os últimos dias o mercado bateu cabeça nessa região, não está conseguindo passar, então toda essa região aqui é uma região de muita dificuldade. Mesma coisa de um gráfico mais curto, Cabral, passou desse ponto, né, desse ponto mais lateral, né, porque de certa forma nos últimos meses a gente tem aqui como mediana alguma coisa próximo dos 5,38, né, passou desse ponto, abre caminho aí para uma alta muito mais sólida do dólar, e aí, poxa vida, né? Aí vai dar saudade do dólar a 1 centavo, que você brincou, ou do dólar a 3, a 4 reais, porque abre caminho para alguma coisa lá perto dos 6 reais já. Então, estamos com mais cara de desvalorização do que da valorização da moeda. Eu vou te falar o seguinte, Cabral, é muito difícil falar do dólar, porque isso costuma acabar com reputações, né? Você sabe disso que... foi feito para sacanear economista, né? A gente fala muito isso. Exatamente. Você fala que vai para um lado, ele vai para o outro só de sacanagem, né? Mas eu gosto sempre de pensar que algo que tem uma determinada tendência, se alguém me perguntar, eu falo, olha, é mais provável que essa tendência continue, né? Eu não vejo para o dólar e para o Ibovespa também uma tendência tão bem definida. Para mim, eu acho que é um lugar excelente para ficar de fora. Nesses níveis você tem Banco Central entrando, nesses níveis você tem uma série de complicações. Eu gostaria, de novo, de pensar em compra de dólar se ele permanecesse acima desse ponto de confusão aqui até os 5,55, tá? Eu acho que 5,57, só a partir dos 5,58, 5,59, 5.580, né?
é que a gente consegue ver o dólar mais solto para aí sim, numa compra, você tentar alguma coisa mais longa com ele. Tá? Então, esse lugar é um lugar que eu escolheria para, se tivesse comprado anteriormente, zerar a minha compra, e se tivesse chegando agora, talvez não vender. Não acho que vender dólar seja uma boa ideia, mas é um momento perfeito para ficar de fora. Fechou. Meu amigo, e o índice, por favor? Cara, não é muito diferente. O Cabal, assim, pensando em gráfico diário, pensando no que o mercado está fazendo, nas últimas 3 semanas, ele está vivendo uma indefinição muito grande, né? Porque desde que o índice estava no topo histórico, né? E aí até mudando para o Ibovespa, que eu gosto até mais de olhar aqui no Ibovespa, ele começou a cair e no curto prazo, desde então, ele faz topos e fundos descendentes. Eu gosto de fazer essa leitura até colocando um gráfico de 60 minutos. Eu vou colocar então esse gráfico aqui. E eu marquei 2 pontos que para mim são muito importantes. Mercado perdendo força, caindo abaixo de 107.500 pontos, vai ficar um lugar muito ruim de se fazer trade, porque vender não é mais tão trivial, você tem muita coisa já muito puxada para baixo, né? Ativos que estão caindo 30%, 40%, 50% do topo que fizeram há 4, 5 meses atrás, ou seja, não é de forma nenhuma trivial uma venda. E então, abaixo disso vai ficar realmente muito ruim de se fazer trade, tá? Em compensação, acima desse ponto, que é para o índice 114.400, eu acho que a gente pode ter o início de uma nova tendência de alta, aonde o cara que conseguiu ficar de fora de toda essa confusão aqui embaixo, ou conseguiu ganhar dinheiro com venda de mercado, porque foi muito mais fácil durante todo esse período ganhar com venda do que com compra, ou seja, deixa eu só melhorar aqui o meu argumento. Mercado, Ibovespa acima de 114.400, está na hora de pegar esse dinheiro que está de fora do jogo, porque boa parte dele está fora do jogo, e começar a voltar para o jogo. Eu acho que acima desse ponto, pelo menos aí de 30% a 40% do capital destinado ao curto prazo, ao trade, ao swing trade, precisa voltar para o jogo, e você pode ainda comprar alguns ativos que já têm gráficos que estão ficando interessantes, como, por exemplo, Gerdau, como, por exemplo, Petrobras. Na verdade, Petrobras já está interessante há algum tempo, né? Como, por exemplo, JBSS, e como outros ativos que, com mais um pouco de alta, podem também indicar reversão de tendência, como indicaria o Bovespa, e, portanto, se transformar numa opção de compra. Entendi, fechou. Meu amigo, vamos ver algumas ações? Esses últimos 10 minutinhos aí. Você quer que... Sem problema. Você quer que eu fale de algumas? Quer perguntar algumas? Enfim, fique à vontade aí. Vamos fazer os dois. Primeiro, deixa eu te perguntar umas duas, aí você fala de algumas aí. Bradesco, BBDC4, pediram aqui para dar uma olhada. Pô, Bradesco... Cara, Bradesco é uma das que essa semana eu indiquei venda. Poucas. Não tem quase nada na venda, tá? Eu não gosto de venda nesse momento para small cap, para... ativos que estão muito espichados para baixo, mas eu não acho que é o caso de Bradesco. Tá? Então, a minha leitura de Bradesco, o Cabral, é uma leitura bem simples. Tá? Eu vou pegar lá o que o pai da análise técnica traz para a gente, que é a teoria de Dow, que é ativo fazendo topos e fundos descendentes, está em tendência de baixa. Você tem duas situações ou duas possibilidades de trade aqui, que é ou entrar numa venda ou ficar de fora, que também é tradear, né? Você sabe, você ficar de fora do momento ruim também é bom, tá? Então, quando o Bradesco perdeu essa região, que aqui nos 60 minutos era o fundo dessa tendência, que era exatamente 20 e 40, tá? A gente falou de venda com stop acima de 21,60, tá? Então, essa aqui é uma das poucas que eu ainda entendo que tem alguma possibilidade de venda, tá? Então, para mim, isso aqui não é trade para compra. Até gostaria de estar errado aqui, tá? Porque o Ibovespa não vai subir, romper topo e ir embora sem os bancos irem junto, porque eles são muito representativos na composição do Ibovespa. Então, se eu tiver certo, essa dificuldade que a gente está vendo hoje no Ibovespa vai continuar. Então, mas é isso que eu enxergo no gráfico. Então, para mim, Bradesco é um ativo para se estar vendido, tá? Fechado. BRFS3, Brasil Foods. BRFS3. Bom, setor muito interessante, né? O contraponto do Ibovespa, tá?
Do setor, a que eu menos gostava para compra era BRF, é um ativo que não tem feito movimentos que são bem entendidos pela análise técnica, porque de repente fura o fundo, aí começa a subir do nada, e foi o que aconteceu com ela. Então você tinha um ativo que veio na região de suporte, tentou ganhar força, não conseguiu, fez um novo fundo. A partir daí eu não quero mais comprar, mas ela resolveu subir. Ótimo, tá? Então, durante todo esse tempo eu fiquei de fora. Foi ruim? Não, foi ótimo. Marfrig deu uma operação lindíssima, JBS deu uma operação lindíssima, BIF também não consegui pegar. Agora foi bom ficar de fora de BRF, porque não se adequa às minhas estratégias. Porém, BRF, nesse ponto, para mim, começa a ficar interessante novamente. O que eu vou esperar aqui para, de novo, achar que existe uma boa possibilidade com BRF? Bom, gosto quando o preço corrige nas médias, né? É um lugar legal de se corrigir. Eu não gosto de fazer compra ou venda quando o preço está longe das médias. Então, neste ponto, eu começo a cercar o ativo. Eu vou para o gráfico de 60 e a partir daí vou observar algo simples. Aonde BRF vai fazer um pivô de alta nesse gráfico de 60 minutos. Pivô de alta nada mais é do que um zigue-zague positivo, né? Então, a partir de agora é ficar de olho para na hora que a gente tiver esse movimento aqui, ou seja, subiu, desceu, deixou um fundo mais alto do que o anterior e rompeu o topo, a gente pensar em compra nesse rompimento com stop que vai ficar aqui no fundo, eventualmente deixado pelo papel. Então, um ativo para, por enquanto, o que você faz com ele? Nada, fica de fora. A hora que ele fizer um zigue-zague positivo, nesses níveis aí, a gente começa a pensar em compra do papel. Ok. E você, me diz alguma ação aí que você está olhando com carinho pro lado bom de compra, pro de venda, sei lá, o que você tenha visto nos últimos dias. Aí você sabe que, cara, para vender não tá fácil, cara, porque a gente tem... quando você acha papel para venda, é papel já tão amassado, né? Ontem eu estava estudando lá com meus alunos, BMG é um papel que não fosse essa situação de estar tão amassado, né? Um papel que está aí beirando o ponto de suporte, sofrendo nesse ponto de suporte, que é 362, tá? E que eu entendo que rompendo isso para baixo poderia dar uma boa venda. Agora, eu não faria essa operação por se tratar desse papel mais amassado. Cabral, você já viu outras crises, você sabe que em outros momentos difíceis de mercado, que tem consolidação, você sabe que se sai algum anúncio do papel é gap de alta de 40%. Então esse é um tipo de risco que a gente pode evitar, né? Então, tá achando que small cap vai cair, vende alguma coisa, algum ETF ligado ao setor financeiro, ou vende small 11, enfim, e não um ativo isolado. Então, gráficos bonitos a gente tem. BBDC é um deles, e não é esse caso. BBDC é blue chip, provavelmente não vai ter um gap de 40%, né? Então os riscos são menores. BMG é um ativo também que tem essa condição. Alied, eu não vi como é que está performando o ativo hoje, tá? Ele até ganhou um pouco de força, mas abaixo desses 18,78 também é um ativo que eu pensaria em venda. Esses são aí os que... aliás, Cash 3 também, tá? Que hoje perdeu um fundo importante, mas é outro ativo, não perdeu ainda, está perto desse fundo importante, abaixo de 5,20, com stop acima de 5,90. Mas, repetindo, tirando o BBDC, essas small caps eu não faria operação de venda, porque acho que para ter um gap como o de login, para ter um gap como aconteceu esses dias com o Mosaico, cara, é isso aqui, é daqui para lá. Tá? Então, é um tipo de risco que eu não quero assumir agora. Para cima, Cabral, eu gosto de JBSS. Que para comprar um Bradesco depende tem um pouco de dinheiro, Morgan, né? Para comprar uma Cash não é tão complexo assim. Exatamente. Cara, para ter um interesse, né, numa empresa pequena dessa, é daqui para ali. Se alguém fala, ó, eu tenho interesse, já é o que aconteceu com Erig, com Login, é um gap do tamanho do mundo, né? Então não faz sentido. Eu gosto muito de JBSS, apesar de estar longe das médias, está consolidando há um tempo. Qualquer rompimento de pivô, no caso aqui acima de 38,70, para mim faz sentido uma operação. Tá? É um setor que não é de forma nenhuma fácil de operar, né? Todos esses setores que trabalham com algum tipo de exportação vivem momentos cíclicos em que tem muita tendência e depois muita correção dessa tendência, mas ainda acho que pode ser uma interessante para os próximos momentos. E, cara, eu estou muito de olho em algumas coisas que estavam caindo e começam a se recuperar, né? Então, uma das que eu estou observando com carinho é exatamente o GBR.
Eu gosto muito de rompimento, né, de números que eu chamo de números de força de momentos anteriores, como esses pontos que estão traçados todos aqui no meu gráfico. Por exemplo, esse aqui é o topo histórico do papel, ele está sempre traçado em todos os papéis que eu vou olhar. Eventualmente vai ter um ponto importante aqui que em um momento anterior foi um ponto de resistência importante ou um ponto de suporte, né? E esses pontos aí vão estar traçados no gráfico. A gente vai ter linhas de tendência traçadas, né? E eu particularmente entendo que uma boa reversão de tendência começa com o rompimento dessa linha de tendência. Como exemplo, a gente há 2, 3 semanas fez uma operação MYPK3, que teve aqui um momento difícil de mercado que se resolveu com o rompimento de uma linha de tendência dessa. Então, o que eu gostaria de fazer com o GGBR é exatamente tentar uma operação de compra no rompimento dessa linha de tendência. Eu vou te dizer que acima de 28,50 esse ativo me interessa, com stop abaixo de 26,50. Então, é um dos que eu estou olhando com carinho, tá? Deixa eu ver. Eu gosto muito de Petrobras também. Não é esse esquema, né? Petrobras, ela está bem forte nos últimos momentos. E ela ultrapassou esse ponto aqui, Cabral, que está marcado aqui nesse gráfico, que é a região de 29,70, que foi um ponto de muita resistência por 13 anos. Então, agora a gente conseguiu romper, mas alguns meses atrás, esse foi ponto de resistência, em agosto. Se a gente voltar um pouquinho mais, depois da subida que veio após a pandemia, esse foi ponto de resistência, aqui no início, em janeiro de 2021. Antes da pandemia, esse foi o teto alcançado em dezembro de 2019, e aí você vai tirando o zoom, você percebe que a primeira vez que esse topo foi testado foi aqui nesse momento de uma subida no mercado em novembro de 2009, né, quando o mercado se recuperava daquela crise que nós tivemos lá nos Estados Unidos, que recebeu o apelido de crise do subprime, e o da Fazenda na época mudou um monte de regra, a partir daí o mercado só caiu, foi 6 anos caindo, né? Esse aqui foi o início, né, do período terrível que viveu a nossa bolsa, né, quando a gente virou para trás e Petrobras, só para você ter ideia, depois disso chegou a valer menos de R$4, perfeito? Então, o rompimento dessa linha, Cabral, mostra para mim a possibilidade do mercado esticar muito mais do que já esticou Petrobras. Se a gente for comparar com o Prio, eu sei que é difícil comparar com o Prio, porque são empresas, apesar de estarem no mesmo setor, muito diferentes, né? Uma é estatal, outra não é, e aí já tem uma mudança muito grande, né? Mas Prio, quando se livrou desse ponto de resistência, subiu a partir daí já algo em torno de 25%. Não que a Petro não possa subir isso, provavelmente se subir vai ser com muito mais dificuldade, mas eu acho que parte desses 25% ela pode captar. Então, eu estou sempre esperando o final do dia para ver como o mercado vai reagir. Nos últimos dias, o mercado tem reagido sempre mal. E ainda não comprei Petro, mas penso muito nessa compra acima dos R$30. Tá? Então, Petro, para mim, acima dos R$30, com stop abaixo de 28,20 também é uma que me interessa. Meu amigo, eu posso te explorar com 2 papéis que eu gosto de perguntar ele, claro, não todo dia, mas eu faço o revezamento, que é o comboio do pó. Quem é o comboio do pó? Oi, IRB, Cielo e Cogna. Aí hoje eu queria saber o que você acha de Cielo e Cogna, por favor, no comboio aí do pó. Eu posso falar de IRB também? Pode, à vontade. Então, beleza. Cara, sabe por quê? Assim, o IBR eu não gosto de falar mesmo, porque eu não gosto de ativo que está em recuperação judicial. Eu acho que isso, principalmente para o cara que está iniciando, cria um risco adicional, né? Que, porra, você tem que ter esse risco adicional depois que você tem 5 anos de experiência, né? Antes disso, você nem sabe qual é o risco que é, né? Mas um dia estude, por exemplo, o que acontece quando um ativo é em recuperação judicial, por exemplo, decreta falência, né? Então isso acaba te deixando aí com menos vontade de operar esses ativos, e eu que falo muito com o iniciante de falar desses ativos. Bom, mas em relação a esses outros, é normal que o cara não queira comprar Cielo para ficar com ela por longo prazo, mas para a gente que faz trade,
de tempos em tempos, esses ativos dão para a gente uma oportunidade belíssima, porque um ativo que está caindo muito faz uma perna de alta de 40% a todo momento. Se a gente for observar a Cielo só cai desde os R$18, né? Quando ela cruzou essa região. Mas olha quantas pernas de 40% ela fez, aqui de 20 e tanto, aqui ó, de 50%, aqui uma perna de 40 e tantos por cento, em 2020 uma perna aí de 80%, né? Em 2020 mais uma perna aqui de mais de 40%, em 2021 uma perna de 40%, ou seja, para gente que faz trade, cara, você não vai casar com ativo, então para você ficar 1, 2 semanas com papel, se ele tem um bonito gráfico, cara, não tem que ter preconceito, né? Isso é uma coisa, sabe, o trader ele está aqui para ganhar dinheiro, não para ter razão, tá? Então, observe o gráfico, às vezes de tempos em tempos o sinal vai ser de compra, tá? Em Cielo, eu não vejo esses sinais ainda. Em Cielo, eu acho que continua sendo um ativo em tendência de baixo, que de tempos em tempos está aí esboçando uma reação frustrada e que, na minha opinião, não dá compra. Como eu jamais ficaria vendido num papel como esse, que está extremamente amassado, moído, né, e que qualquer notícia, mais ou menos, faria o papel subir esses 20%, 30% que a gente falou, eu acho que Cielo, por enquanto, é perfeita para ficar de fora. Muita atenção a essa linha de tendência traçada aqui, neste momento, perto aí dos 267, porque eu acho que trade, de fato, vai acontecer no rompimento dessa linha de tendência, tá? Cogna rompeu ontem essa linha de tendência, mais uma vez, sem preconceito. Ontem não, né? Rompeu semana passada, mas se teve um ponto de compra foi ontem, tá? Mais uma vez, sem preconceito e sem querer ter razão, é um ativo que só cai. Mas quando ela corrige, ela também sobe os 30%, 40%, que para quem gosta de trade, cara, tá bom demais, tá? Então, para mim, Cogni rompeu a linha de tendência que mantinha ela numa tendência de baixa, e qualquer pivô que fizer aqui, para mim, gera oportunidade de compra. Perfeito? Hoje ela tem meio que o rebote daquela subida forte dos últimos dias, e se virar daqui para cima e romper essa região de 3,23, eu enxergo uma oportunidade de um trade, tá? E não tão distante disso, a gente tem IRBR3, que está, depois de muito tempo, trabalhando embaixo de uma linha de tendência. A gente fala aí de uma linha de tendência que tem quase 1 ano e meio, portanto, uma linha de tendência longa, perto de romper essa linha. Para baixo, é a mesma coisa, eu não vou ficar vendido em IRBR, não vou ficar vendido em Cielo, não vou ficar vendido em Cogna, acho que são ativos perigosos para uma venda. Então, para baixo dessa linha, eu prefiro não fazer nada. Mas, como ela está tão perto dessa linha, eu te digo que acima de 5,22 eu me interesso pelo papel, com stop abaixo de 4, abaixo dos R$5, abaixo de 4,98. Entendo, e um trade como esse, né, um trade aí que para mim faria sentido, com um tamanho de capital, claro, equivalente ao que é o ativo. Então, para transformar em alguma coisa objetiva, né, eu entraria com, no máximo 5% do capital destinado ao swing trade numa operação como essa. Agora, precisa da ajuda do mercado, viu, Cabral? Porque se ele continuar como está nos últimos momentos, né, lateralizado e com viés de baixa, não vai adiantar muito. Então, eu acho que antes de pensar em fazer qualquer operação dessa de compra, né, seria muito importante que o mercado conseguisse se livrar dessa região de 114,400, porque esse aqui é um ponto importante de resistência do mercado. Não tem muita coragem aí de esse comboio do pó entrar não, mas tudo bem. Meu amigo, pode descompartilhar a tela, por favor? Claro, vamos lá. E agora como é que eu faço aqui para parar compartilhamento? Aqui, fechado. Então, André, como é que as pessoas te acham? Você tem uma sala ao vivo somente por dentro da Rico? Como é que fica, por favor? Cara, eu nem tenho mais, cara, mas no dia a dia eu tenho um negócio que me dá muita disciplina, né, que é um programa que eu faço todo dia às 9 da manhã, chamado Bom Dia Mercado. Eu faço esse programa no YouTube há muitos anos, né? Então eu, todo dia às 9 da manhã, falo exatamente o que eu espero para o mercado, quais são as oportunidades de swing trade, o que é bonito, o que não é, e descobri nisso algo fantástico. Eu sempre estou bem informado de manhã, porque se eu não me informar de manhã, não acordar cedo, não estudar, eu não sei o que falar para quem está me assistindo. Então foi uma forma maravilhosa de me tornar disciplinado, tá? Então é uma coisa que eu adoro fazer, e fico lá, geralmente, Cabral, durante 1 hora. A gente começa às 9 e finaliza às 10, né? Mas durante o dia
eu tô meio off, né? Então, principalmente no YouTube, nesse horário a gente está online. Fechou. Meu camarada, muito obrigado aí pela participação. Daqui a algumas semanas estou te convidando de novo. Legal. Aí pra gente bater um papo. Fechado, cara. Um prazer encontrá-lo por aqui. É um ambiente que eu já tinha vindo outras vezes, mais uma vez, né? E é sempre muito bom. Então, tomara que em breve a gente esteja de volta por aí. Um abraço. Se Deus quiser. Um abraço. Até a próxima. Esse foi o The Trade de hoje com meu camarada André Moraes. E agora com vocês, vamos ver se ele é rápido. Eu vou falar sem parar 3 segundos para ver se ela é espertinha e consegue editar um vídeo emendado no outro. Agora com vocês, Débora, que eu não vou parar de falar até Débora aparecer para ver se ela é rápida e consegue editar. Fala a verdade, você tá com pressa de ir para algum lugar? Fazer xixi. Ah, eu sabia. Então a gente já pode conversar aqui mais um pouquinho. Não vou liberar você não, só para poder você ficar aqui com a gente. É coisa psicológica, Cabral. Pense em terra, areia, algodão, coisa seca. Aí passa vontade de fazer xixi. Você já fez Já votou, Cabral? Oi? Você já votou na gente? Já soube da notícia? Rafael, vem aí contar para Cabral, então. Posso? Então, boa tarde a todos. Olha só, tenho a honra aqui de trazer a notícia aí. Nós fomos indicados como finalistas no prêmio dos jornalistas mais admirados de economia, finanças e negócios aí, nas 5 categorias aí, né? A gente foi indicado em jornalista nacional com a grande Paula Moraes, BMC News, jornalista na região sudeste também com a Paula Moraes aqui na BMC News, obviamente, site blog, aqui o nosso portal tá lá também concorrendo, canal digital e também podcast. BMC Talks também tá lá. E para você votar é muito fácil, muito tranquilo mesmo. E você pode votar, inclusive, só em uma opção, hein? Só BMC News lá nessas 5 categorias e ele tá computando. Então você entra lá no nosso portal, tem uma matéria explicando bonitinho, passo a passo. Ou você vai lá mesmo, lá, pesquisadejornalistas.com.br, você faz seu cadastro, é rapidinho, é só nome, e-mail e manda embora. E você também pode compartilhar, é claro, pros seus amigos, familiares, pessoal aí. Vai na padaria, vai comprar um croissant, fala assim, pô, já votou na BMC News hoje? Quem é BMC News? Você já explica. Aí você já vai lá, já manda já pra gente lá, porque é o quê? É um momento histórico, né? A gente vai estar junto aqui na BMC News, a gente construiu isso junto, a gente está muito feliz e a gente quer conquistar mais esse prêmio junto de vocês. E eu conto, é claro, com o grande professor Alexandre Cabral, que está um pouquinho apressado aqui, é claro, mas a gente vai junto aí, né? E Cabral, imagina essa cerimônia de premiação, hein? Você subindo lá no palco, com essa barba transversal. Se a gente ganhar, ô Cabral, o prêmio, qual que vai ser a promessa aí da vez? A primeira coisa, se ganhar prêmio, eu não quero nada de troféu virtual. Eu quero coquetel, festinha e nada de canapé com caviar. Nada disso. Eu quero coxinha, risole. Pra comemorar, né? Canapé, depois não sei nem pronunciar o canapé, maluco. É coxinha, risole, mini pastel, limpar a mão no terno, sabe? Porque fica com a gordura na ponta do dedo. Isso aí eu vou. Troféu virtual, eu dou parabéns, vou ficar feliz pra caramba, mas não. Mas agora já tem vacinação, já tem tudo aqui. Não, é. Esse ano deve ser presencial, sim, tá aqui, ó. E só não vota quem na BMC, quem é louco, que não vota na Maluquinho, BMC. Hein? Pois é doido. Já cria e-mail. Vai votar lá, Cabral, vai você votar, pode Vota, ir lá. posta vai no fazer Instagram. O seu pipi, vai Mas eu passo por trás do Rafael ou não, produção? Passa pela frente aqui, né? Passa pelo outro lado. Mas eu passo pela frente da Débora, se for não, pelo pela outro minha lado. frente você não vai passar, você vai passar pelo Rafael aí. Pode passar, pode passar. Tá aqui, gente, então abri aqui no nosso portal, inclusive, pra vocês olharem aqui, tem uma reportagem já completinha lá no nosso portal. Olha aí, ó, BMC News é finalista em premiação dos mais admirados da imprensa de economia, negócios e finanças. Saiba como votar? Tá lá no nosso portal já bonitinho. Vou pedir pro pessoal aqui da nossa produção deixar aqui no nosso chat também, que eu já tô vendo gente aqui pedindo. O Rafael tá dizendo assim, manda o link, o Boot aqui vai votar 5 milhões de vezes. É isso aí, Rafael Corrêa. Quero ver a gente aí na frente desse negócio, hein? Deixa eu só esconder o fio do meu microfone aqui que tá aparecendo, ó, Rafa.